Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Thalita Martins de Oliveira e eu e a Isabela de Carvalho vamos apresentar sobre a ciência de dados aplicada à biologia. Ressaltando que esse é um trabalho entregue à disciplina LCE 0136, Ciência de Dados e Gestão para Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação, ministrada pelo professor Gabriel Sarrias. Bom, o tema escolhido para o nosso trabalho, ele vem de uma tese escrita por uma aluna da Exalc, com o título Promoção de Crescimento Vegetal por Bacilos sp RZ2-MS9, dos genes ao campo. E essa tese utilizou a ciência de dados para validar diferenças estatísticas entre plantas de milho e soja, com e sem inoculação da rizobactéria promotora de crescimento de plantas, Bacillus sp RZ2-MS9. As rizobactérias promotoras de crescimento, assim como o próprio nome diz, elas promovem o crescimento das plantas a partir de algumas ações que estão listadas aqui no nosso slide, como, por exemplo, a regulação ou a produção de fitohormônios, como o AIA, que é o ácido indolacético, também a fixação biológica de nitrogênio, a produção de sideróforos e também a solubilização de fosfato. Então, a gente consegue entender que as rizobactérias promotoras de crescimento de plantas são alternativas promissoras na construção de uma agricultura sustentável, livre total ou parcialmente de agroquímicos. Bom, assim como a Isa listou no começo, as plantas analisadas no trabalho que a gente está apresentando foram o milho e a soja, sendo que os parâmetros analisados do milho foram o comprimento da espiga, a altura da planta, a massa de grãos e a altura da espiga, e da soja foi a altura da planta, o diâmetro do caule, a massa de grãos e o número de vagens. E todos esses parâmetros analisados e os dados coletados, eles foram colocados na plataforma R, que utiliza também dentro dela a linguagem R. Bom, na plataforma R, podem ser utilizadas diferentes testes de comparação múltipla, a fim de identificar, qual é o contraste entre as médias. Mas o que há em comum entre elas é que todos os testes fazem a análise da variância, que é a nova. Sendo que essa análise da variância, ela identifica se há algum contraste entre as médias da pesquisa. E os testes de comparação múltipla são realizados a partir dessa análise da variância. E ele é capaz de identificar aonde está esse contraste entre as médias. No caso do trabalho que a gente está apresentando, que a gente está abordando, o teste escolhido foi o SNK. De maneira geral, os testes analisam a DMS, que é a diferença mínima significativa, sendo que eles podem ser mais rigorosos ou menos rigorosos. Essa rigorosidade ela é considerada a partir do número da sua DMS. Então, quanto maior for a sua DMS, mais rigoroso é o teste. Ou seja, maior é a sua tendência de conservar, de preservar a hipótese de nulidade. Bom, então entrando no teste SNK, que é chamado de Student Newman-Kills, ele vai estar utilizando o procedimento de Duncan com a tabela de Tuckey. E para que serve esse teste? Ele é um teste chamado de post-hoc, ou seja, um teste a posteriori, que dependendo do resultado da sua ANOVA, você aplica esse teste para contornar algum errinho, alguma coisa que faltou ali para a sua análise estatística ser melhor. E todas essas fórmulas que a gente vê, elas estão dentro da plataforma R. Quando você escreve o seu script e dá os comandos, o próprio programa coleta os seus dados, coloca nessa fórmula e gera o seu valor de T. Nesse teste, especificamente também nessa tese, foi utilizado um nível de 5% de significância, ou seja, quando o valor de T era maior que 5% ou 0,05, não havia diferença estatística significativa entre o que a gente estava analisando. E se fosse menor que 0,05%, não.
Se fosse menor que 0,05 ou 5%, era porque havia diferença estatística. Levando agora em consideração os resultados apresentados no trabalho, no caso do milho, a gente pode observar que na dose 100, a gente tem que o inoculante RZ2MS9 proporcionou um aumento de 9% no comprimento das espigas. E o inoculante comercial, ele proporcionou um aumento de 6% no comprimento das espigas, levando em consideração o controle. Então, a gente pode ver aí que o RZ2MS9 proporcionou um crescimento maior do que o inoculante comercial. Lembrando que as médias seguidas de letra minúscula iguais, elas não se diferem entre si, de acordo com o teste SNK. E o resultado na soja, a gente observa que a aplicação do RZ2MS9 provocou aumento significativo da altura e do diâmetro do caule, em 4% e 8%, respectivamente. Então, claramente, nós vemos que o RZ2MS9, ele provém para a nossa cultura vegetal benefícios até melhores que o inoculante comercial. E também em relação ao controle, ele vai ser muito melhor. Então, a nossa rizobactéria realmente está causando o crescimento vegetal. E aqui, como a Thalita falou, quando tem a diferença das letras minúsculas, né, é porque diferiu estatisticamente. Então, nós observamos aqui em diâmetro, altura, e na massa seca da parte aérea aqui, o RZ2MS9 e o inoculante comercial foram iguais, mas também maiores que o controle. Então é isso que a gente queria apresentar hoje. Vocês têm alguma pergunta? Aqui estão nossas referências bibliográficas. Obrigada.